Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Galera, tem muita gente que pensa que para você fazer bons trabalhos de marcenaria você tem que investir uma fortuna em ferramentas e maquinários. Na verdade, não é bem assim. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer a minha própria ferramenta, fazer o meu próprio maquinário. Exatamente, dá para você fazer inclusive algumas máquinas de madeira. E no vídeo de hoje a gente vai fazer ferramentas de madeira. Esse é o nosso desafio. Na verdade, a gente tem um desafio ainda maior, que é o seguinte: a gente vai tirar todas as nossas ferramentas apenas de um pedaço de madeira. Quais são as ferramentas que a gente vai fazer? A gente vai fazer um compasso, um compasso grandão desse aqui para você desenhar círculos grandes, fazer uma mesa, fazer um monte de coisa, que sinceramente é uma coisa que eu acho que eu nunca nem vi para vender, um compasso grandão desse daqui. Talvez tenha, mas eu não sei. Então, vamos fazer um compasso. Vamos fazer um graminho também, que pra mim é uma das ferramentas mais importantes da marcenaria, cara. Um marceneiro que não tem um graminho, ele perde muito tempo em coisas bobas, tá? Um graminho é um instrumento de marcação, de precisão, de cópia de medida. Então ele é extremamente versátil e a gente vai fazer um dele também. Para fechar, a gente vai fazer um compasso. Aliás, a gente vai fazer um compasso. A gente vai fazer um esquadro. Beleza? Quem não confunde compasso e esquadro, né? A gente vai fazer um esquadro. O legal de fazer um esquadro é que você pode fazer do jeito que você quiser e do tamanho que você quiser. Geralmente esquadros eles só vendem aquele maiorzão, né? Esquadros de marcenaria só vendem o maior. E você pode fazer um esquadro pequenininho de madeira. Então é uma coisa bem legal também. Bom, como eu falei, o nosso desafio é tirar tudo apenas desse pedaço aqui de peroba rosa, beleza? Já até andei rabiscando aqui para fazer alguns cálculos. E é isso aí, a gente vai usar várias técnicas para conseguir tirar todos esses instrumentos de madeira, essas ferramentas de madeira aqui desse pedaço. Beleza? Bom, mas antes, se você não conhece o nosso perfil lá no Instagram, cara, vai lá que você vai adorar. Curte a nossa página, aliás, segue o nosso perfil lá, curte a nossa página no Facebook, que também tem no Facebook Design Oficina, que o conteúdo de lá é um complemento desse conteúdo daqui. A gente vai sempre conversando, trocando ideia e botando sugestão, e eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Então não se esquece, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, e aproveita, se inscreve aqui no canal também, dá um joinha nesse vídeo, toca no sininho também para receber os vídeos que eu posto e vamos nessa! Então, pessoal, tá aqui o nosso pedaço de peroba rosa que a gente vai trabalhar, ó. Então, não sei se tá dando pra ver as marcações, ó. Aqui das laterais, dessa lateral e daquela lateral, eu vou tirar as duas ripas para fazer o compasso, beleza? Esse retângulo aqui no meio, ó, que eu desenhei aqui, ele vai ser para fazer a base do graminho. E dessa sobra daqui, eu vou dividir ela aqui ao longo e uma dessas partes a gente vai fazer o esquadro e a outra parte a gente vai fazer aquele mastrozinho do graminho, né? A partezinha que entra daqui, a régua do graminho que entra aqui, beleza? Então também vai ter mais uma partezinha daqui que vai precisar pro esquadro. Então isso aqui vai ser um desafio bem legal, tá? Tem vários macetes interessantes aqui, então bora começar. Alguns de vocês já perceberam que eu tô postando vídeo todo dia aqui no canal. Isso não é à toa, eu tô preparando uma surpresa incrível pra semana que vem, cara. Se você gosta de marcenaria, você não vai querer perder. Então, a hora de se inscrever no canal e ativar o bendito sininho é agora, tá? Faz isso agora aí, porque semana que vem vai ser muito legal e você não vai querer perder, como eu já tô falando, beleza? Então, faz isso agora aí pra gente continuar o vídeo. Bom, então o primeiro corte que a gente vai fazer aqui vão ser essas ripas do compasso. Eu vou fazer essas ripas com 12 por 12, tá? Ele vai ter essa medida de 12 por 12. E a espessura da nossa madeira, como a gente já viu, ela tá com 16, um pouquinho mais do que 16. Então, o que eu faria normalmente, né? Eu iria cortar essas ripas aqui, passar minha madeira dessa forma para tirar essas ripas, depois pegar essa ripa que está com 12 por 16, passar de novo, né, com 16 aqui, ela bem pequenininha, para fazer 12 por 12. Mas isso daí, ela vai ser um pouco ruim da gente passar, né? Porque quanto menor é o seu pedaço de madeira, pior é de você passar. Se ele não tem uma boa sobra depois da serra, né, para o lado de fora da serra, você tem um pouco mais de dificuldade quando chega aqui no final de empurrar. É claro que a gente tem alguns condutores, né, que vão, tipo, tirar a possibilidade da nossa mão estar perto da serra, isso ajuda um pouco, mas mesmo assim eu prefiro evitar essa situação. Então, o que eu vou fazer antes de cortar a ripa? Eu vou cortar na outra dimensão. Eu vou, em vez de cortar assim primeiro, eu vou botar minha madeira em pé e vou cortar assim primeiro. Dessa forma eu vou jogar o meu 12 aqui, vou passar minha madeira e eu já vou estar com uma medida de 12 aqui.
Quando eu botar ela assim, eu vou ter um corte só rebaixado, tá? Eu não vou ter dividido a madeira. Vou estar com ele rebaixado. Quando eu passar a madeira assim, ele já vai sair o 12x12 e eu vou estar com bastante conforto aqui ainda para manusear toda essa situação. Tem um detalhe aqui, a altura da serra. Se você botar a serra muito baixa, né, ela vai passar assim. Ela tem que cortar os 12. Se você botar a serra muito baixa, lembra que é 12x12. Ela não vai cortar o suficiente. Se você botar muito alto, ela vai chegar aqui nas outras partes que a gente não quer que a serra chegue, né? Então você tem que botar essa altura, já que ela é 12x12, a altura da serra tem que ficar entre 12 e 15. Por que 15? Porque 3 milímetros é a espessura da serra. Então, entre 12 e 15, você vai cortar ali numa altura que quando você fizer o outro corte, a sua serra vai eliminar todo o vestígio de corte. Mas você vai ver isso melhor na prática, beleza? Bora fazer. O primeiro corte foi feito. E outra, eu quero essa face daqui como a minha face principal, tá? Então, como eu tinha que escolher ou essa para ficar dentro da minha peça, eu escolhi essa. Então, essa parte daqui foi encostada aqui, tá? Aqui, ó. Ele foi encostado aqui e fechou os 12 que eu precisava aqui. Agora eu vou botar essa peça em pé, mas eu vou levantar mais a serra para ela cortar os 16 inteiros. Beleza? Vou cortar isso tudo aqui ao longo, mas o 12 eu vou manter. Vou manter a medida de 12 ali e aumento ela um pouquinho para cortar isso aqui. Aqui tá o nosso próximo corte. A gente vai fazer esse corte aqui e tirar a base do graminho. Bom, a gente vai cortar com a meia esquadria. E eu acho que eu nunca falei muito sobre uma serra meia esquadria aqui no canal. Então, vamos falar rapidinho sobre essa máquina daqui. Essa minha aqui é um modelo bem simples da Skil, tá bom? Bom, toda a serra meia esquadria, se eu não me engano, né, pelo menos todas que eu já vi, ela tem uma espécie de trava de segurança, ó. Essa daqui, ela trava essa parte aqui da carcaça. Então, se eu desço sem tirar a trava de segurança, ela não desce. Agora, se eu boto ela pro lado, ela desce, tá bom? Essa daqui não trava o botão. Eu já conheci algumas que se você não clica nela, é um clique aqui, ó, você não consegue ligar no botão, você não consegue dar start na máquina. São travas diferentes, mas todas são importantes. E o que você tem que saber sobre isso é o seguinte: você vai ter que operar a máquina não só clicando no botão, como jogando para baixo, como também tirando a trava de segurança. Então o movimento aqui é esse aqui, ó. Você bota o dedo aqui e desce apertando, beleza? Mas antes de você fazer o seu corte, tem algumas regrinhas aqui que eu gosto sempre de lembrar. Bom, você vai sempre posicionar a sua peça totalmente encostada no seu batente. Independente da máquina estar inclinada, porque ela tem inclinações, ó. Ela inclina para cá, tá? Ela inclina assim também. Independente da máquina estar ou não inclinada, você tem que sempre com a sua peça estar encostada. Você nunca vai fazer um corte com ela assim, ó. Ah, vou fazer aqui, eu seguro rapidinho. Não faça isso, tá? Porque se essa peça não estiver bem apoiada, ela pode girar. Se ela girar, ela trava o disco de serra. E se isso acontecer, um acidente é muito fácil de ocorrer, beleza? Então, sempre encoste bem a sua peça. Segunda coisa, você vai operar a máquina com uma mão e vai segurar a peça com a outra, tá bom? Então, antes de você baixar a máquina e fazer o corte, você vai segurar a peça bem travada. Aqui vai estar muito fácil, porque a gente tem um pedaço grande, então eu posso segurar ela aqui, ó, e não tem problema nenhum. Você, além de segurar, você pode travar ela. Tem sempre uma travinha dessa daqui, só que eu não gosto muito dessa trava, ela não agiliza muito, enfim, você quer um corte rápido e você consegue tranquilamente segurar com a mão. O que você tem que fazer é, põe a sua mão aqui, destrava a máquina, desce com o dedo fora do botão de ligar. Você vai descer ela e vai conferir se a sua mão está na frente, se o curso da máquina está pegando a sua mão. Aqui para mim é muito claro que não está pegando, tem um espaço bem grande, tá bom? Mas você sempre confere para ter certeza. Então você desce a máquina e ligou a máquina e faz o corte, tá? Outra coisa é o seguinte: nunca, em hipótese alguma, ligue a máquina com a lâmina de serra encostada na madeira. Tipo assim, ó. Você encostou e vai ligar a partir daqui. Não faça isso. Por quê?
A máquina, ela tem um start, então ela começa em baixa velocidade, ela obviamente alcança essa velocidade muito rápido. Mas se ela corta a sua madeira em baixa velocidade, se ela dá esse tranco do start em contato com a sua madeira, vai machucar a madeira e pode até dar algum ruim na máquina, entendeu? Pode até dar algum problema na máquina e você não quer isso. Então, primeiro você confere a mão, tal, tudo que a gente já falou, liga a máquina e depois você desce para fazer o corte, tá ok? Bom, se você tem ou quer comprar uma meia esquadria telescópica, a esquadria telescópica tem o movimento de ir para frente e para trás, para aumentar a profundidade do corte que você pode fazer. E aí, no caso da telescópica, você vai fazer o seguinte movimento, você vai trazer ela toda para perto de você e você vai abaixar, enquanto você corta, você vai abaixar e empurrar para frente. Depois você levanta ela, abaixa e empurra para frente. Você vai fazer esse movimento de penteando a madeira, sempre empurrando para frente. Você nunca corta puxando para trás, tá bom? A direção do corte é empurrando para frente. Você está oferecendo resistência da madeira com a serra e é assim que ela vai cortar. Então, puxou para você, abaixa com ela ligada e corta. E nunca corta de uma vez, tá bom? Você vai cortar aos poucos, penteando aos poucos, já que ela te dá essa possibilidade. Essa daqui não tem jeito, é de uma vez, mas é sempre devagar, no tempo da máquina. Você nunca libera a máquina, corta forçando a barra, tá? É muito comum você ver em algumas madeireiras, né? Principalmente quando o cara que está fazendo não é dono do equipamento, ele forçar a barra aqui na meia esquadria, ele querer fazer um negócio muito rápido e você vê que o motor até muda o barulho do motor, né? É um negócio incômodo que, sinceramente, destrói a vida útil da máquina. E para finalizar, é claro que você vai ter que sempre usar EPI. Máscara de preferência e óculos é imprescindível. Não tem como fazer nada na minha esquadria sem um óculos de proteção. Beleza? Bom, então vamos fazer esse corte. Eu acho que não esqueci nada. Se eu esqueci, eu vou falando ao longo do corte, beleza? Bom, tem uma coisinha aqui que não sei se foi esquecimento ou não, que é o seguinte. Quando a gente corta na minha esquadria, ela tem um buraco muito grande atrás, embaixo, e atrás ela não tem apoio aqui, ó. É um buraco muito grande, muito maior que a serra. Então, quando a serra, que é de 3 milímetros, sai, ela sai fazendo um acabamento ruim, ela sai quebrando um pouco a madeira se você não tiver um apoio embaixo. Então, o que a gente faz? O ideal é ter uma coisa fixa aqui, tá? Colado com dupla face e tudo mais. Mas eu tô sem aqui e eu vou fazer um rapidinho, já que eu tenho um corte e muito simples e muito fácil. Eu vou botar um apoio atrás, tá? Para a extensão da minha madeira estar toda apoiada atrás no momento que ela vai fazer o corte, no pedaço que ela vai fazer o corte. E eu vou botar também um pedacinho ou melhor, um apoio embaixo, para ela apoiar esse corte e também ter um pouquinho de apoio do outro lado, um pouquinho de apoio desse e fazer o corte mais limpo e mais perfeito possível. A minha mão tá aqui já, beleza? Vou destravar, conferir se não tá indo na minha mão e tem que conferir também se eu tô cortando no lugar certo. Depois que eu conferir, eu levanto a máquina, ligo ela e faço o corte, tá? Sem ela estar encostada na madeira. O que eu gosto da minha esquadria é que ela deixa um corte bem interessante, tá? Ela deixa um acabamento muito bom no corte quando ela está bem regulada. Então, ó, temos aqui nossos dois pedaços. Aqui a gente já sabe o que a gente vai fazer. E aqui, vamos dividir esse cara daqui na serra circular e descobrir o que a gente vai precisar fazer para transformar isso aqui num esquadro e em outras partes aqui do nosso graminho. Ó, repara como todos os lados do corte, ó, estão bem acabados. Ele não está quebrado, tá? Isso foi por causa do nosso apoio. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essa parte que sobrou para a gente fazer o esquadro e a sobra aqui que eu já falei que a gente vai pro graminho, enfim, vai fazer algumas outras coisas. Então, eu quero corrigir esse defeitozinho daqui que deu do primeiro corte que a gente deu. Então, eu tô com um pedaço de MDF aqui de 6 milímetros separados. Eu vou ligar a minha máquina, vou encostar ele aqui no meu batente, por isso que eu botei um sargento aqui, esse batente improvisadão. Eu vou encostar ela e vou descendo aos poucos. Enquanto a máquina estiver ligada, eu vou encaixar essa peça aqui, beleza? Depois eu vou desligar, vou botar uma dupla face para ela ficar bem firme, bem presa. E essa superfície inteiriça, com um rasgo aqui no meio mínimo de apenas a espessura da lâmina, vai me dar todo o apoio que eu preciso para fazer uns cortes mais delicados. Então esse macete aqui é muito interessante. Você também pode abaixar a sua lâmina toda, prender isso aqui e depois ligar a máquina e vir na manivela, levantando o seu disco de serra. Não é lâmina, é disco, desculpa. E levantando o seu disco de serra, beleza? Que aí ele vai fazer o corte enquanto está subindo.
Eu botei aqui 23 milímetros e vou cortar de um lado e vou passar do outro para esses pedaços ficarem exatamente iguais. Tem uma dica que eu queria passar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Quando a gente corta um pedaço de madeira na serra circular, a gente vai ter que fazer força para 3 direções diferentes. Que direções são essas? Primeiro é óbvio para frente, né? A gente está empurrando a madeira para frente para ela cortar na serra. A segunda força é para o lado. A gente nunca pode deixar o nosso pedaço de madeira ficar viajando aqui em cima da mesa sem estar encostado na guia. Então a gente quer ele encostado na guia do início ao fim do corte. Então força para frente, força para o lado. E a outra, última, é para baixo, porque se a gente só fizer essa aqui, ó, apoiar aqui, deixar o pedaço de madeira aí, daqui a pouco ele faz isso aqui, ó. Ele levanta e vem para cima, porque a serra de alguma forma empurra ele para cima. Então, a minha mão aqui esquerda, eu tô pressionando ele para baixo e para frente. E a direita, geralmente, ela tá empurrando para o lado, beleza? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó, empurrando para o lado. Quando eu tô com uma situação dessa, um pouquinho apertada, eu vou passar aqui com a minha mão direita. Quando eu chegar próximo aqui, eu vou pegar um dos condutores e vou conduzir a peça de dentro junto com a de fora. Tá? Uma coisa que você nunca pode fazer é conduzir a peça de fora e largar a de dentro. Por quê? Quando elas se separarem, chegar aqui no final do corte, esse pedaço de madeira que está aqui dentro, que está ainda em contato com a lâmina, entre aspas, primeiro que a lâmina vai continuar girando na sua direção e a lâmina vai jogar a madeira para cima de você. Então, geralmente, a madeira volta com um coice que pode até te machucar. Tá? Então, nunca largue esse pedaço de madeira. A outra é que você... o ideal é você empurrar por dentro, porque se você empurrar só por fora, ela pode chegar aqui no final e começar a torcer de alguma forma. Tá? Então, empurrar por dentro vai garantir também uma boa qualidade de corte. Bom, no nosso primeiro corte eu usei o condutor para o quê? Para jogar ele para baixo e a minha mão foi empurrando para frente e para o lado, tá? Aqui, ó, veio aqui até chegar aqui, eu peguei o outro condutor para fazer esse papel da mão aqui, beleza? E aí chegando aqui próximo do corte, eu não podia deixar de apoiar esse pedaço de dentro, então eu vim para cá com o meu condutor e terminei de conduzir a madeira para frente. Então saíram esses dois pedaços aqui do corte, ó. Um deles a gente vai fazer as partes do esquadro, então eu vou tirar uma régua fininha aqui para fazer a régua do esquadro, né? E o que sobrar a gente vai dividir ao meio, que vai ser o cabo do esquadro, tá? E essa parte daqui, ela vai ser um pedaço daqui daquela régua do graminho, e esse outro pedaço vai ser um complemento aqui pro miolo do cabo do meu esquadro. Eu marquei aqui 14 centímetros, ó, e eu botei também mais ou menos a simulação da espessura da serra. Então do primeiro traço para cá tem 14, mais a serra, mais uma sobra que eu vou usar depois. Bom, esse aqui vai ser a régua do nosso graminho. Então ele tá com, sei lá, 16, 17 por quase 20 aqui. E eu vou passar aqui na minha serra duas vezes, né, nas duas direções, para fazer ele ficar com, acho que é 16 por 16, se eu não me engano. Bom, esse aqui é pra gente fazer o nosso esquadro. Então eu vou tirar uma régua daqui, desse pedaço maior, para fazer a régua do esquadro, e a sobra eu vou dividir no meio para fazer o cabo. E esse carinha daqui eu vou também tirar a mesma bitola que eu vou tirar na régua para fazer um complemento para o cabo. Vocês já vão entender quando a gente for montar. Você tá lembrado desse pedaço aqui que a gente falou que ia tirar alguma coisa daqui? Bom, o que eu quero tirar daqui é um círculozinho. Eu quero fazer uma bolinha, tá? Na verdade eu vou usar até uma moedinha para fazer isso aqui, ó. Tá? Eu quero fazer uma rosquinha para emendar num parafuso e poder fazer esse manípulo aqui, beleza? Bom, continuando aqui na minha esquadria, olha que interessante que é você ter uma base dessa daqui de madeira já fixa na sua bancada, né? De preferência uma grande que seja fixa dos dois lados, mesmo se ele corte aqui não tem problema, porque você já botou uma dupla face aqui para fixar as duas partes. Olha que interessante, ó, eu sei, sem esse carinha daqui, ó, vou tentar chegar ali para trás, que a minha serra, ó, tá pegando bem naquele buraco. Então eu tenho uma precisão aqui para eu marcar, fazer uma marcação muito grande, muito maior do que esse buraco original dela, que é um buracão grandão. Para medir com aquele buraco eu tenho que ficar abaixando a serra e medindo assim, ó, tá bom? E bem mais desconfortável.
Então o que eu fiz aqui? Já posicionei aqui minha base de madeira e eu botei aqui um gabarito, né? Um gabaritozinho, eu prendi aqui com esse carinha, um gabarito para eu poder cortar 2 ou mais peças no mesmo tamanho, beleza? Isso aqui é muito interessante. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, se você usa o gabarito do lado esquerdo da mão, aqui ó, a mão que vai segurar a peça, tudo bem, não tem problema, você vai fazer o seu corte e tá tudo certo. Agora, se você resolve prender aqui do lado direito, pensa na seguinte situação, você está segurando a peça do lado direito, você tem um gabarito, ou melhor, do lado esquerdo, você tem um gabarito do lado direito, e é muito comum, porque às vezes a gente tem uma régua grande que quer cortar vários pedaços iguais, então a gente vem com a régua aqui, bate no gabarito, corta, bate no gabarito, corta, bate no gabarito, corta, é até rápido. Agora, o que você não pode esquecer é o seguinte, quando você desce a lâmina, aquele pedacinho de madeira que foi cortado, depois que ele se solta da sua régua, ele está entre um gabarito e a lâmina da serra circular, da serra meia esquadria, que está girando em alta velocidade. Você abaixou, cortou. Quando você levanta, geralmente aquele pedaço de madeira que está solto num espaço super curto, ele está muito justo ali, ele acabou de ser cortado exatamente naquele tamanho. Então o que geralmente acontece é que quando você levanta a serra, esse pedaço de madeira se move, gira, bate na serra, pode dar um estouro gigante, ele pode, enfim, machucar o pedaço de madeira, pode acontecer um monte de coisa. Então quando você tem um pedaço de madeira sendo cortado entre a serra e o gabarito, você sempre precisa segurá-lo. Se você quer o seu gabarito do lado direito, você dá um jeito de segurar. É horrível por causa desse volume do motor. Mas você dá um jeito de segurar aqui. Você nunca deixa o pedaço de madeira solto entre o gabarito e a serra. Beleza? Então aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho o gabarito e a serra. Por acaso eu estou segurando, né? É do meu lado esquerdo. Então vai dar tudo certo, a gente não vai ter problema com isso. Eu vou cortar o máximo possível das quinas desse círculozinho. Quando eu destacar ele desse resto dessa madeira, eu quero ele o mais redondo possível. Então eu já vou tentar fazer alguns cortes inclinados. Por exemplo, em vez de cortar assim e assim, logo, quadrado para tirar, eu vou tentar tirar essas quinas aqui, ó. Você vê, ó, que a gente já tá chegando próximo de um círculo, eu nem botei ele na lixadeira ainda. Como essa madeira é dura, é difícil de engatar o serrote. Então você botar o seu dedo para marcar, para você empurrar o serrote, delimitar, na verdade, o espaço do serrote, é bem interessante. A gente sempre usa isso, tá? Marceneiro usa sempre isso. De botar o dedo aqui para empurrar o serrote e não deixar ele chegar para cima da sua marcação. É isso que eu falei, ao invés de cortar só essas 4 faces quadradas, eu corto logo 8, corto essas pontinhas e já estou bem próximo do meu círculo. Bom, então para lixar esse círculozinho aqui, deixar ele bem circular, bonitinho, eu vou usar essa máquina aqui, que é uma politriz. O que eu fiz aqui? Eu botei esse disco que ele vende tanto, na verdade é o mesmo disco com adaptador, que você pode usar tanto na esmerilhadeira ou politriz, e você pode usar também numa furadeira comum. Então você pode comprar isso daqui para adaptar na sua furadeira, beleza? Bom, então vamos fazer a marcação do furo para entrar a régua aqui do nosso graminho, tá? Olha aqui, esse aqui é um graminho, por acaso a gente vai usar ele para fazer essa marcação. Então, geralmente, né, principalmente os graminhos que a gente faz de madeira, eles são assim, eles têm a base mais larga para o lado e um pouquinho mais curta aqui para baixo, tá? Quando você vai fazer a marcação, ó, você apoia aqui assim, e aí você tem essa parte aqui de baixo ajudando você a fazer, tá bom? O seu apoio para você fazer a sua marcação. Eu achei que ficou muito pequeno para fazer ele nessa posição. Por quê? Eu preciso de um furo aqui em cima, de pelo menos uns 5 milímetros para a madeira fazer uma rosca e conseguir pegar perto. Se eu botar muito menos que isso, eu não consigo fazer a rosca. E aí, vocês conseguem ver que embaixo dessa régua ainda tem aqui a ponta da lapiseira. Então eu teria esse cara aqui, mais a ponta da lapiseira, e eu acho que poderia me sobrar muito pouco espaço aqui, um espaço útil muito pequeno para eu fazer essa marcação. Então, eu resolvi fazer esse cara ao contrário, eu vou fazer assim, ó.
que eu tenho mais área aqui, tudo bem, talvez depois eu corte um pedaço, porque realmente fica muito grande. Mas eu não preciso de muita área lateral. Já vi alguns graminhos que você compra pronto, que eles são bem fininhos aqui, eles são bem curtos aqui, não são grandes assim. Então eu vou fazer assim, ó, vou pegar e vou botar esse cara aqui. Como é que eu uso o graminho para fazer essa marcação de centro? Bom, primeiro eu meço a minha peça e eu tenho aqui 5 centímetros. Eu vou botar 2,5 no meu graminho, então, ó, rego aqui, ó, no graminho. Caraca, muito por acaso ele já tá praticamente com 2,5. Sinceramente não vou nem mexer, só vou apertar. Por quê? Não precisa ficar exato, você não vai botar exatamente? Não precisa ser exato. Vamos ver aqui por que não precisa ser exato, ó. Eu vou marcar ele de um lado, vou marcar a extensão toda. Vou virar a minha peça, ou meu graminho, né? E marco com a referência do lado oposto, melhor, do outro lado, né? E aqui, ó, eu tenho a linha passando exatamente uma em cima da outra. Então quer dizer que estava muito bem regulado. Se a minha linha tivesse um pouquinho para cá e outra um pouquinho para lá, como você chegou muito próximo da medida geral, né? O 2,5 está muito próximo de 5, você não vai fazer isso com 2, você vai fazer com 2,4, 2,40 e poucos, 2,50 e poucos. Então tem que ser próximo. Porque se formarem duas linhas, você sabe visualmente que no meio delas é o lugar do seu furo. É muito fácil de reconhecer, uma linha está muito próxima da outra e não tem nem como errar. Eu tive que parar no meio para conferir a altura lá que a broca estava descendo. E aí um macete para quando você está furando com brocas que usam o centro de referência, que elas têm uma ponta para pegar o centro, como broca chata, broca Foster, broca de 3 pontos para madeira, todas elas são assim. Então, ó, em vez de ligar agora a máquina e tentar encaixar aqui com ela ligada, eu vou fazer o contrário. Eu vou subir minha madeira, encaixo ela aqui no buraco, vou descer para apoiar lá embaixo. Deixa eu ver, aqui ó, apoiei ela lá embaixo. E agora sim eu vou ligar a máquina com ela já lá dentro para não arriscar de danificar minha madeira. Outro macete pode ser legal também, quando está dando muita resistência aqui, a ponta dela é muito grande. Então às vezes ela chega do outro lado com facilidade. Você pode aproveitar esse furo para fazer o buraco do outro lado. Então vamos fazer isso. É isso aqui, ó. Bom, esse buraco ele não precisa ter grandes precisões por enquanto, porque a gente ainda vai fazer ele ficar quadrado. Mais uma dica aqui, você viu que eu comecei a furar assim e fui girando a minha madeira enquanto eu furava. Por que eu fiz isso? Se a minha broca estiver torta, inclinada de alguma forma, eu girando ela, eu minimizo a inclinação dela. Então, se eu boto para um lado e ela está inclinada assim, ó, ela vai furar aqui e vai chegar o furo aqui, entendeu? O furo aqui chega aqui. Se eu vou girando, essa inclinação vai se distribuindo circularmente pelo furo e teoricamente você faz um furo mais reto. Agora a gente vai fazer essa ponta daqui. Essa ponta eu fiz a partir de um parafuso, acho que dá pra ver aqui bem. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Bom, primeiro eu vou cortar a cabeça desse parafuso. Depois eu vou prender ele aqui na minha parafusadeira e girando ele em cima de uma lixa ou de uma lixadeira. Se você tiver a lixadeira, né, aquele lance da lixadeira de disco que eu falei, vai ser muito mais rápido. Se você não tiver, você faz numa lixa ou então num esmeril, enfim, alguma coisa assim. O importante é você tirar a cabeça do parafuso e botar numa parafusadeira ou numa furadeira para enquanto você girar, você lixa. Dessa forma, ele vai ficar com o centro do parafuso bem no centro e não deslocado. Bom, acabei lembrando do meu esmerilzinho aqui enquanto falava com vocês e eu resolvi fazer no esmeril, porque a lixa da minha lixadeira, ela é uma lixa 100 e é para madeira, e eu não quero meter ela num parafuso que eu acho que vai estragar a lixa toda. Bom, então tá na hora da gente alargar esse círculo, né, fazer esse círculo ficar um quadrado para conseguir passar a régua aqui do graminho. Eu vou fazer isso com formão, já tô com aqui o esquema todo separado, mas antes eu vou fazer a marcação. Parece que a gente vai ter um bom resultado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar por dentro da linha. Então, ó, eu venho aqui com a parte reta do formão e viro para a borda externa, tá? Eu não vou fazer com essa parte inclinada para a borda externa, eu vou fazer com essa parte aqui, ó. Então,
boto em cima da minha linha ou um pouquinho para dentro da minha linha e vou começar a dar umas batidinhas. Sempre com um formão bem reto. Bom, eu não vou tirar muito mais no formão agora, porque eu ainda preciso lixar essa peça daqui, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer esse lixamento, provavelmente ela vai diminuir um pouquinho, depois a gente testa. E, obviamente, eu vou ter que fazer dar um lixamento aqui também para fazer um certo acabamento, né? Então, vamos começar a fazer as marcações para furar os nossos objetos. Eu vou começar aqui com o nosso círculozinho de madeira, que eu falei que tinha um macete para ensinar para vocês como é que achava esse centro. Esse círculo, ele tem 20 milímetros de diâmetro, tá? Um pouquinho mais, eu acho, mas 20 milímetros de diâmetro. Então, o que eu tenho que fazer é pegar um volume, como esse daqui, da metade dessa medida. Isso aqui é um compensado de 10 milímetros de espessura, então vai ser perfeito para mim. Precisa ser exato? É bom, quanto mais exato melhor, mas você já vai ver que não precisa ser exato. Então eu boto ela em qualquer posição aqui e faço a primeira marcação, ó. E agora eu giro ela a 90 graus e dou outro traço. Mais ou menos 90. Aí eu giro de novo, mais ou menos 90 de novo, outro traço. Giro de novo, mais ou menos 90, outro traço. Se você quiser confirmar, você pode jogar aí na metade dessas medidas, ó. Não sei se está dando para ver. Ele estava sempre em pezinho assim, ó. Eu posso jogar um X agora, ó. Botar esse X aqui e marco um traço. Faço 180 graus só para confirmar o meio desse traço. E agora eu vou fazer no meio do X de novo. Aqui a gente tem um asterisco e eles se convergem aqui no centro. Se a gente não tivesse metade da espessura ali, ia dar um monte de traço e no centro ia ficar um espaço vazio, tá bom? Ia estar tudo escuro da lapiseira, que no centro ia estar um espaço claro. Ia ser bem mais fácil até de ver, quando ele não está na metade. Eu tenho um macetinho aqui, ó, porque é o seguinte, aqui eu só quero furar essa profundidade daqui, ó, na verdade assim, ó. Daqui até o traço, é pouquinho que eu quero furar. Como é que eu vou fazer essa regulagem para ter certeza? Eu poderia botar uma fita aqui na broca. A gente usa muito quando está fazendo com furadeira manual. Mas aqui eu acho melhor fazer de um jeito que é o seguinte, ó. A furadeira, ela tem um curso aqui, ó. Ela desce até determinado ponto. Depois ela não passa mais desse ponto. Então eu regulo a minha base, isso daqui, ó, para ela chegar no final e ela atingir a profundidade que eu quero. Olha aqui, ó. Então tem o meu tracinho aqui, ó. Eu já vi aqui, já olhei bem retinho aqui para ver se estava rolando, e esse cara aqui está afundando até esse traço. É isso, a gente furou aqui mais ou menos com uns 3 centímetros, então na hora de botar um lápis aqui, a gente tem que cortar um pedacinho menor de lápis, né? E aí fazer essa pontinha dele aqui. Então, galera, aqui no graminho aconteceram 2 pequenos acidentes, ó. Eu não sei se deu pra reparar, mas quando eu tava furando a régua do graminho na furadeira vertical, então quando chegou no final, a broca meio que engoliu a madeira, sabe? Ela puxou de uma vez. E aí, em vez de ficar um buraco de 8 certinho, a broca, quando ela puxou, ela torceu e deu uma arrombadinha nesse buraco. Por sorte, a minha lapiseira ela tá prendendo bem, mas está afundando muito. Mas de qualquer maneira, eu quero ter versatilidade de poder prender o lápis. Então, aqui nesse furo, eu vou botar um parafusinho aqui na ponta, ó, para eu poder rosquear e travar um lápis, poder travar qualquer coisa, para ele não descer muito, beleza? A outra coisa que aconteceu foi que eu me confundi nessa furação daqui, ó. Aqui vai um parafuso, né, esse manípulozinho aqui com a madeira, e eu furando com 6, ela tem 6.5, 6 ponto qualquer coisa, que é 1/4 de polegada, tá? Então ela é de 1/4, ela pegaria a rosca no 6. Só que eu furei com 7. Eu dei um mole, furei com 7, então ela tá passando sem pegar rosca.
E para consertar isso, eu vou ter que fazer uma espécie de enxerto aqui. Então eu separei um pedacinho de madeirinha dessas bem fininhas, é quase uma folha mesmo. Então eu vou cortar alguns filetes e vou tentar colar aqui nessas paredes para diminuir o furo. Vai ser melhor. Vou esperar só um pouquinho para essa cola secar, porque ela tá meio velha. Então ela demora um pouquinho mais para secar mesmo. Porque ó, eu consigo usar o corpo desse metal ó, como guia. Olha que legal, ó. Ele fez bem uma camadinha mesmo de folha, eu acho que é suficiente pra gente. E agora a gente tem que fazer a furação para botar o pino, tá? Então o que eu vou precisar fazer aqui, ó? Eu vou medir esse pino. Ele tá com 5 milímetros. Só que eu preciso da medida do corpo dele. Como é que a gente mede o corpo? Você tá vendo essa pontinha aqui do paquímetro? O paquímetro ele mede a parte externa, mas ele também mede, na verdade a parte interna é aqui, mas ele também mede aqui ó, no parafuso o corpo dele por causa dessas pontinhas fininhas. A gente bota entre uma rosca e outra, tá dando 3,5. Então é uma broca de 3,5 que eu preciso para fazer esse cara ficar bem apertado, bem interessante. Às vezes com o próprio parafuso, ó, a gente já consegue abrir uma rosca. Vou tirar por enquanto para depois a gente fazer essa montagem direitinho. Para quem não conhece isso aqui é um jogo de fazer rosca, né? A gente tem aqui o que a gente chama de macho para fazer rosca em algum furo, né? Você quer fazer rosca, por exemplo, na madeira. Aqui que a gente quer fazer uma rosca aqui, né? Para o parafuso pegar a rosca certinha na madeira. Isso geralmente a gente faz com parafuso de máquina, parafuso de máquina. Parafuso de madeira não precisa fazer rosca desse jeito, né? Ele pega a rosca automaticamente na madeira. Então isso aqui, ó, ele tem esses cavados aqui, tá? Esses alívios aqui, ele tem para conseguir fazer o corte certinho da rosca. Mas eu não encontrei para esse parafuso daqui, né? Que a gente vai usar tanto no compasso quanto no graminho. Mas eu encontrei para esse pequenininho daqui, para fazer aqui essa rosquinha do graminho, beleza? Esse buraco parece um pouquinho mais largo, mas ficou legal, deu certo, pegou rosca. E o legal de pegar rosca e não fazer na madeira, porque aqui, por exemplo, que é um pedaço muito pequeno, a madeira muito dura, ela não aceita tão bem assim, sabe, intervenções, tipo você fazer uma rosca meio que na marra. Então ela já estava querendo rachar, já estava começando a rachar. Fazer essa rosca é muito bom. Agora, esse outro aqui a gente vai ter que prender na parafusadeira e fazer a rosca meio que na marra mesmo, tá? Seria até interessante se a gente desse um cortezinho aqui, para abrir, porque não sei se você entendeu, quando ele tem essas separações, ele cria uma ponta de lâmina, tá? Isso aqui vira uma lâmina e ele acaba conseguindo fazer o corte. Se a gente desse um cortezinho, rolaria. Mas eu não quero fazer isso não, geralmente eu consigo fazer a rosca normalmente, beleza? Esse encaixe aqui do graminho, ó, ele ficou legal, mas eu acho que aqui ficou um pouquinho largo. Então eu vou aproveitar aqui um pedacinho, essa ripa que a gente estava usando para lixar, eu vou pegar um pedacinho dela e colar aqui do lado, tá? Agora, antes da gente lixar tudo e partir para a montagem deles, a gente tem que fazer uma pré-montagem aqui no nosso esquadro, beleza? Como é que vai ser isso, ó? Essa parte fininha que a gente cortou vai ser para sanduichar essas duas outras partes, tá? Que vai ser o cabo.
E aí a gente vai vir com a nossa régua aqui em cima. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa colagem, eu vou usar duas colas, usar a cola branca e a cola instantânea, é um macetinho que eu vou mostrar para vocês agora. Um espacinho aqui, ó, com o meu dedo, tirar um pouquinho de cola daqui, tirar um pouquinho daqui. E aí a gente vem aqui. Agora eu vou pegar esse aqui que já está mais ou menos na posição e vou botar no torninho de bancada só para ele dar uma pressionada e esperar um pouco. Agora eu vou lixar algumas dessas peças. Bom, agora eu tenho essa face aqui que está bem retinha de referência, tá? Eu vou usá-la para dentro nos quadros, porque essa parte de dentro eu uso mais. E essa parte aqui eu vou tentar deixar ela mais reta possível. Tá me dando 2,20, quase 2,30. Aqui também quase 2,30, mas um pouquinho maior parece. Eu vim aqui, dei uma apertada no meu paquímetro e eu corri ele do início ao fim aqui da peça, ó. E eu consigo ver que ele tá totalmente justo, tá? Ele não tá balançando nem de um lado nem de outro, beleza? Então quer dizer que tá totalmente reto. Vamos começar então a nossa montagem. Bom, primeiro, o que eu vou fazer? Para fazer a colagem aqui do nosso esquadro, eu vou usar um pedaço de madeira no esquadro retinho, tá? No caso aqui de um MDF. Eu vou fixar ele na mesa, vou colar e vou fixar esses dois carinhas aqui, esses dois elementos aqui também. Mas antes eu preciso conferir se o esquadro dessa peça tá bom. E o negócio do esquadro é assim, ó, beleza, eu vou chegar aqui, conferir. Parece perfeito, não é? Mas antes eu preciso conferir se o meu esquadro tá bom, porque é muito comum o esquadro sair de esquadro, o esquadro realmente ficar torto e não ficar 90 graus perfeito. E agora eu vou te ensinar um macetinho para você conferir o seu esquadro. Como é que você faz? Ó, eu estou aqui com um pedaço descompensado, essa face dele está totalmente reta, eu já conferi de diversas formas, uma delas pode ser encostando uma das suas réguas de metal ou o seu próprio esquadro aqui, ó, na parte de trás dele para ver se ele está bem reto. Se não tiver nenhuma inclinação, nenhum buraco, ela está reta, beleza? Eu vou encostar o meu esquadro e eu quero, eu vou medir ele aqui com a parte de dentro, tá? Então, por enquanto, a parte de dentro que é importante para mim. Eu vou encostar o meu esquadro aqui, vou fazer um traço bem justo aqui, tá? E agora eu pego o meu esquadro que estava nessa posição e vou virar ele ao contrário, tá? Lembrando que essa face está totalmente reta e se o meu esquadro estiver perfeito, ele vai dar exatamente em cima da linha. Então, o certo, né, o normal é a gente fazer outro risco, mas você nem precisa fazer outro risco. Você já consegue ver aqui, ó, se o esquadro está batendo ou não. Olha aqui que legal, ó. Então, você pode aproximar bastante e vir aqui você consegue conferir se o seu esquadro está beleza. Um pouquinho de cola branca aqui na parte de dentro. Bom, eu vou juntar os dois aqui, ó, passeado. E eu tirei aqui do MDF exatamente para o MDF não colar aqui, tá bom? Agora que eu tô reparando que eu posso pressionar bem, eu posso botar esse cara aqui ao longo porque vai ajudar de batente, tá? Outra coisa, eu vou pegar um pedacinho daqui que sobrou também, que é a mesma espessura do cabo, tá? Da lateral do cabo. Eu vou botar aqui embaixo para ele ficar bem retinho, não ficar voando, tá? Não colar voando. Então nesse momento, antes de fixar, eu jogo ele bastante para trás.
Bom, enquanto o meu esquadro seca, a gente vai fazer um acabamento bem rapidinho com óleo mineral nessas peças, tá? Bom, eu vou pegar esse pedacinho menor aqui de barra roscada. De cola, foi até um pouco mais. Tá, então o nosso manípulo já está pronto. A gente já tem a rosca feita aqui, então ó, já dá para encaixar e tudo, ó. Agora tem também a nossa reguinha. Vamos botar aqui. Olha só, o que estava acontecendo aqui, ó. A minha lapiseira, que ela geralmente fica até aqui só, ela tá entrando muito, mas a gente tem base aqui. Tranquilo, não tem problema, tá bom? Agora, se fosse um lápis, o lápis passa direto. Então, por isso que eu botei isso aqui, ó. A gente pode chegar nesse parafusinho e, ó, lá dentro, ó. Dá uma pressionadinha no lápis que ele fica aqui, ó, robustão, tá? Não sai de jeito nenhum. Bom, o que vai no nosso compasso? Primeiro vamos botar para dentro o nosso pino, tá? É esse cara aqui que vai de pino, com a parte que vai ficar para fora. Eu enfio na parafusadeira. Vamos lá, ó, tentar fazer o mais reto possível. Prontinho. Também a ponta bem fininha, ó, tá? Crava bem na madeira. Esse lado vai receber a barra roscada, tá? Então a gente vai pegar a barra roscada e vai fixar nesse lado. A gente vai botar aqui na parafusadeira, ó. E vai também botar aqui pra dentro, ó. E aí a gente vem com a nossa porquinha aqui, ó. Depois a gente pode até cortar esse excesso daqui, tá bom? Olha que legal, ó. E aí, aqui na parte do lápis, esse furo, assim como a maioria deles, eu não tive tanto sucesso quanto das últimas vezes que eu fiz. Então ele ficou meio largo. Esse lápis, ele geralmente entra bem justo, tá? Bem prensado. Vou botar um pedacinho aqui de madeira também, de sobra, da sobra. Eu vou botar aqui dentro, ó. Já tá mais do que suficiente. Esse furo era para ter ficado legalzinho, mas não ficou. O que a gente vai fazer, né? Posso até vir aqui, ó. Certinho, ó. Tudo bem, tem um enxertozinho aqui, mas isso daí não vai fazer a menor diferença, né? O quadro tá seco, tô ansioso para testar ele, para ver se tá bem interessante. O bom é que a cola não vazou muito. Foi só um detalhinho aqui. E eu deixei um formãozinho aqui. E agora vamos vir pra cá, ó. Tá muito, muito bom. Muito legal mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Olha só. Ficou bem interessante, ó. Esse mesmo risco, ó. Agora a parte de fora. A parte de fora já não ficou tão perfeita assim, ó. É esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver que aqui em cima ele abre um pouquinho.
E por esse vídeo é isso, galera. A gente fez aqui algumas ferramentas de madeira. A gente fez precisamente algumas ferramentas de marcação, né? Tanto o esquadro, quanto o compasso, quanto o graminho são ferramentas de marcação. E a gente fez elas todas de madeira a partir de um só pedaço de madeira, como a gente viu no início do vídeo. Eu acho que foi um desafio super legal. Eu quero saber o que você achou. Se você aprendeu bastante, se você vai fazer a sua, se você gostou da ideia, se você não gostou, se você faria diferente. Então, põe aí embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like no vídeo e tocar no sininho. Mas se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá, cara. Eu tenho certeza que você vai adorar. Beleza? Também curte a nossa página no Facebook, que tá super legal. O conteúdo tá super em complemento aqui com o YouTube. E a gente vai falando nessas frentes todas, vai trocando ideia e vai aprendendo junto. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Um abraço. Valeu!